Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. Na aula de hoje, vamos estudar sobre o tráfico negreiro. Vamos lá? A escravidão e o escravismo. A escravidão, também chamada de escravismo, escravagismo e escravatura, é uma prática social em que o ser humano adquire direitos de propriedade sobre outro, denominado por escravo, ao qual é imposta, tal condição por meio da força. Em algumas sociedades, desde os tempos mais distantes, os escravos eram legitimamente definidos como um produto. Os preços modificavam-se conforme as condições físicas, habilidades profissionais, sexo, a idade e a procedência e o destino. Caracterizava por escravidão a privação do livre-arbítrio, a restrição da liberdade de trânsito e a perda da soberania sobre o próprio corpo. Escravo é quem ou aquele que, privado da liberdade, está submetido à vontade absoluta de um senhor a quem pertence como propriedade. Havia escravidão na África antes dos europeus? A escravidão existe há milhares de anos. Ela é, infelizmente, um modo de produção. Na África, antes da chegada dos europeus, também haviam escravos. Nas sociedades tradicionais africanas, as pessoas podiam ser escravizadas por 4 motivos principais: ou por guerra, ou por fome, ou por punição judicial, ou penhora humana. A entrada dos árabes na África. O comércio de escravos entre os africanos era de pequenas dimensões. Até a rápida expansão muçulmana no século VII mudaria esse cenário, pois o árabe elaborou toda uma ideologia sobre a inferioridade da raça negra e sua condição subhumana, onde o negro era discriminado, inclusive pelo escravo branco. No século VIII, toda a costa do norte da África tornou-se muçulmana. Imensas caravanas cruzavam o Saara em busca do ouro de Gana. Era o início do tráfico transsaariano de escravos para interagirem, integrarem exércitos e trabalharem na agricultura de outros países. Entre os séculos XI e XV, milhões de escravos também foram traficados pelo Mar Vermelho, embora o comércio de escravos teve um contingente maior pelas rotas terrestres, as chamadas rotas transsaarianas. A gente observa aí uma imagem de muçulmanos, e vários africanos ali integrando o exército. Guerra e tráfico no Atlântico. No século XV, com a chegada dos portugueses à África, a escravidão se avolumou e as guerras se multiplicaram. Parte dos líderes africanos, chefes de linhagens, príncipes, reis, chefes de tribos, desejavam armas de fogo para manter ou ampliar seu poder. Os europeus, por sua vez, desejavam escravos. Então, na África, começaram a acontecer guerras com o objetivo de conseguir prisioneiros para trocá-los por armas de fogo e outros produtos. No século XVI, com o aumento da procura por trabalhadores nos engenhos de açúcar do Nordeste brasileiro, teve início ao comércio de africanos para a América Portuguesa. Esse negócio envolvia pessoas e produtos de vários continentes: Europa, África, América e Ásia, e é o chamado tráfico atlântico. Vamos observar aí no mapa a região aonde originavam os maiores números de africanos trazidos para o Brasil. Essa região era chamada aí de Costa de Marfim. Vocês observam aí a setinha vermelha apontando ali no mapa, ok? O continente africano era dividido em regiões, e sub-regiões. Vamos observar as sub-regiões do continente africano. A gente tem aí a África do Norte, África Ocidental, África Central, África Oriental e África Meridional. Vamos observar agora o gráfico com a entrada dos africanos no Brasil. Percebam que entre 1701 até 1810, a gente tem aí um número total, e você pode observar o aumento aí no gráfico, A linha verde, aponta os escravos vindo de Angola. Percebam que é o maior número de escravos a entrarem no Brasil.
E em número menor, a gente tem ali a Costa do Marfim, né? Que atendia principalmente numa determinada região ali, os estados do Rio de Janeiro, né, e Sudeste. Chefes políticos e mercadores da África Centro-Ocidental, né, hoje ocupada pela região de Angola, né, forneceram a maior parte dos escravos utilizados em toda a América Portuguesa. No século XVIII, o comércio do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo era suprido por escravos que vinham da costa leste africana, ali pelo Oceano Índico, né, particularmente de Moçambique. No comércio baiano, a partir de meados do século XVII até o fim do tráfico, os escravos eram oriundos da região do Golfo do Benim, né, o sudoeste da atual Nigéria, que são os chamados iorubás, né, que no último período da escravidão entraram em larga escala no Brasil. A viagem das praias da África Ocidental para o Brasil durava de 30 a 45 dias, conforme o lugar da partida e de chegada. As condições da viagem eram péssimas, né? A comida era muito pouca, de má qualidade, né? E os navios, eles eram chamados de tumbeiros. Além das pessoas escravizadas, a carga incluía roupas e mantimentos. O número de pipas de água era muito pequeno, né? Não dava para ocupar muito espaço nos navios. E com isso, né, vários escravizados acabavam, bebiam água do mar, adoeciam, né? Muitos morriam. Vamos observar aí uma ilustração, né, de como era mais ou menos aí o navio negreiro. Vocês observam ali, naquele espaço bem menor, estavam ali as pessoas escravizadas. E naquele espaço um pouco maior estavam os tonéis de água e os mantimentos para a viagem. A gente pode observar melhor aqui. Então, vocês veem que eles eram muito mal acomodados, né? As condições eram realmente subhumanas. Durante esse processo do tráfico negreiro, né, começou o movimento abolicionista e a gente tinha várias expressões, né, das artes que acabavam sendo expressões do descontentamento, né, e do horror dessa realidade. Eu vou citar aqui um trecho do poema do Castro Alves, né, um grande poeta abolicionista, O Navio Negreiro. E esse trecho diz assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante o céu. Ó mar, por que não apagas com esponja das tuas águas esse borrão, né? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei as mares, tufão. Era um horror, né? O desembarque eram feitos, né, nos portos, né, que recebiam o maior número de escravos no Brasil, eram Salvador, né, Rio de Janeiro e Recife. Desses portos, os escravos eram transportados aos mais diversos locais do Brasil. Algumas outras cidades recebiam escravos vindos diretamente da África, como Belém, São Luís e Santos, né? A gente tem ali Campos também e algumas outras, mas em número muito menor, né? A proporção de desembarque de escravos em cada porto variou ao longo de 380 anos de escravidão, dependendo do aquecimento das atividades econômicas na região, né, servida pelo porto em questão. Durante o ciclo áureo da cana-de-açúcar, lá no Nordeste, os portos do Recife e Salvador recebiam um número de escravos muito altos, né? Durante o ciclo do ouro em Minas Gerais, coube ao Rio de Janeiro, né, receber o maior número de escravos. O comércio de escravos. A venda dos escravos vindos da África era feita em praça pública, através de leilões, né? Mas o comércio de negros não se restringia à venda do produto do tráfico, né? Transações comerciais com escravos eram comuns, né? As pessoas vendiam seus escravos. As relações comerciais internas envolvendo escravos acentuavam-se em momentos específicos no processo escravocrata. Com o declínio da produção da cana-de-açúcar no Nordeste, por exemplo, muitos proprietários de escravos venderam, né, parte do seu plantel para o Sudeste, principalmente.
para o Rio de Janeiro, né, para São Paulo, né, e para as áreas produtoras de café no Brasil, que passou a ser o produto mais importante da balança comercial brasileira. Os documentos presentes, né, apontam, né, a preocupação dos governantes nordestinos com o esvaziamento dos escravos nas lavouras nordestinas. A gente tem aí um anúncio de venda de escrava, né? Essa é a ama de leite. Vende-se uma preta muito moça, né, com cria, sabendo lavar perfeitamente, desembaraçada para o serviço doméstico, é muito sadia. E o motivo da venda é não querer servir mais a seus antigos senhores, para tratar, né, no Largo do Carmo, né, número 75, Sobrado. A gente, no Brasil colonial, né, os principais mercados de escravos se encontravam nas regiões litorâneas, né, principalmente nas regiões Nordeste e Sudeste, porque estavam ali perto dos portos, né? E também onde estavam os principais engenhos de açúcar. Nos mercados, os compradores examinavam os escravos, né? Dos documentos históricos não se falava escravos, se falava peças, né? Portanto, examinavam as peças, né? Como se examinasse um objeto, né? Uma mercadoria ou um animal. Quando os escravos eram comprados no mercado, eles acompanhavam seus donos até a localidade, queriam trabalhar nos engenhos, nas minas, nas casas, né? E após a chegada ao local de trabalho, os escravos tinham seus corpos marcados com ferro em brasa, né, para a identificação dos seus proprietários, ou seja, eles eram marcados da mesma forma que os animais. A gente tem aí a imagem de um mercado de escravos. O tráfico negreiro existiu no Brasil até 1850, né, e após um longo período e a proibição desse negócio, né, só aconteceu por pressão dos ingleses, né, pela ameaça da guerra, né, contra os países que se recusassem, né, e por conta ali do Bill Aberdeen, né, que era a lei inglesa em 1845 que permitia as embarcações britânicas, né, invadir águas territoriais do Brasil para caçar navios negreiros. A proibição do tráfico negreiro aconteceu por meio da Lei Eusébio de Queiroz, aprovada no ano de 1850, e com ela o governo iniciou uma forte repressão ao tráfico, fazendo com que essa prática acabasse rapidamente. Após a aprovação da lei, né, cerca de 6.900 escravos foram desembarcados no Brasil até 1856. E depois disso, a atividade acabou definitivamente. Vamos exercitar o que nós aprendemos na aula de hoje. De quais regiões africanas vieram a maioria dos negros para serem escravizados no Brasil? Letra A, África do Norte e Ocidental. Letra B, África Ocidental e África Central. Letra C, África Oriental e Norte da África. Letra D, África do Sul e África Central. A resposta certa é a letra B, África Ocidental e África Central. Vamos lá, mais uma questão. A viagem das praias da África Ocidental para o Brasil durava de 30 a 45 dias, conforme o lugar de partida e de chegada. As condições de viagem eram péssimas, a comida era pouca e de má qualidade. Em razão disso, os navios de transporte de pessoas escravizadas eram conhecidos como letra A, tumbeiro, letra B, caixotes, letra C, sarcófagos, letra D, cargueiros. A resposta certa é a letra A, tumbeiros. Então, alunas e alunos, por hoje é só, né? Para ter acesso a esse conteúdo e demais aulas, acesse a plataforma Eduque. Até a semana que vem.